Esta coleção é uma coleção muito interessante e muito representativa. Feita entre os anos 70 e os anos 80, reúne obras notáveis de pintores muitíssimo importantes na história da arte portuguesa do século XX. É uma coleção que tem um gosto seguro, uma dimensão vasta, e a dificuldade para fazer esta exposição foi escolher as obras que representam, certamente, e são representativas da coleção, mas que foi preciso deixar muitas de fora, porque a coleção é uma coleção muito grande. Ao visitar-se esta exposição, tem-se uma ideia do que foi a arte portuguesa na segunda metade do século XX e na passagem da ditadura para a democracia. Os pintores que aqui estão representados, a grande maioria deles, foram oposicionistas à ditadura, usaram a arte como um instrumento fundamental também da afirmação da sua liberdade, desde logo artística, mas também da sua liberdade de cidadãos e da sua liberdade política. A seguir ao 25 de Abril, eles também, com a sua arte e com a sua intervenção cultural e cívica, cada um deles disse qual era a liberdade ou qual era a leitura que ele fazia da liberdade que o país precisava. Por isso, este título, Pintura Democrática, porque é uma pintura que nos dá sinal do que foi a luta pela democracia e também do que foi a luta já na democracia. A maneira como esta exposição está aqui feita, está aqui apresentada, é uma maneira bastante original, porque os quadros estão apresentados por afinidades visuais e muitas vezes estabeleceram-se relações que são relações surpreendentes. Por outro lado, há a ligação com a palavra dos escritores. Portugal é um país que tem uma grande literatura e, portanto, a arte portuguesa nunca perdeu de vista isso e, de alguma maneira, esta exposição explicita, põe em evidência alguns nexos, convergências e divergências em que, simultaneamente, muitas vezes a pintura ilumina as palavras, os poemas ou os excertos da prosa dos escritores e muitas vezes são essas palavras que ajudam a entrar mais facilmente e mais completamente no universo da pintura. Breve o inverno virá, com sua branca nudez, vestir os campos. As lareiras serão as nossas pátrias. Este quadro da Vieira da Silva, que tem uma casa ou que tem uma pessoa escondida, parece perfeito para começar este jogo. Por um lado é uma casa escondida, por outro lado estamos numa coleção privada e, portanto, é uma coleção que vem de uma casa, fica logo instaurada esta regra em relação a este jogo, de que a exposição não é uma exposição pública, ou seja, torna-se pública, mas todo o design que fizemos com a arquiteta Isabel Alvarenga de criar um espaço que não é o normal da box da arte contemporânea, é no sentido justamente de poder ter paredes, de poder ter a opressão de casa, a opressão e a liberdade de casa e também de ter um percurso. De algum modo, a exposição também é uma homenagem à Luísa Pedroso de Lima. E há um tema que perpassa por toda a coleção e que vem da coleção e que eu trouxe também, digamos, para primeiro plano no percurso e no discurso, que é esta questão da presença da mulher.
Ela sabe que os pintores, os escritores e quem morre não gosta da realidade. Querem-na para um bocado. Não se lhe chegam muito. Pode sufocar. Continuamos no tema do desejo e do preto e branco aqui no início. E é aqui que entra o desenho do Eduardo Malta, que, digamos, tem a figuração clássica, mimética em relação ao real e que, ao mesmo tempo que revela os conflitos estéticos de que estamos a falar, entre diferentes tipos de figuração, em relação a diferentes posições políticas, também põe uma tónica justamente na política, porque vai haver uma apresentação de um abaixo-assinado contra a nomeação deste pintor como diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea e que permite logo ver o conflito que se está a estabelecer nesta sala, digamos, introdução em relação ao tempo e aos conflitos em que se viviam. Claro que o Eduardo Batarda responde logo com ironia e, portanto, a ideia de pôr os quadros uns em frente aos outros, com os textos e muitas vezes síncronos uns com os outros, é justamente a ideia de poder haver diálogos que o visitante pode ir criando ao ler os quadros. O tempo não era de rosas nem de cravos. O progresso fazia-se com vingança, maneira do português estar no mundo. Um homem criou outro homem. Os jornais chamavam a reação. Um homem queria caçar o outro homem. Saía pela manhã para alcançar o semelhante. Estou avançando em território proibido. Cada palavra passa afasta-me do meu silêncio, desses segredos contornados. Medo de dar de caras com as vísceras, topar o que de mim jaz vivo ou morto. Quem sabe se descobrir-me ao fim de contas morto mesmo e incapaz, então, do fingimento em que teria acordado todas as manhãs, cuidando-me vivíssimo. Espaços cheios de gente de costas, altas flores venenosas, portas por abrir, entre nós e as palavras, os emparedados. E o quarto alagado pelos espelhos dentro. Talvez a peça central desta exposição, que é o quadro do Cesarini, que é um poeta e que é pintor, e que está a falar desta, digamos, noite escura, mas está a falar também das flores proibidas, está a falar também de uma outra escuridão, a escuridão do desejo, as flores do mal, do Baudelaire. O dia corria no dia seguinte. Aqui temos um pintor magnífico, Ângelo de Sousa, estas obras que exigiram não ter mais nada à sua volta, porque é como se fossem elas próprias não apenas uma proposta de redefinição do nosso espaço, mas verdadeiramente uma idealização de um espaço, que por um lado é assustador, mas por outro lado também permite sair do tal real que é o opressor.
Gauguin temos esta proposta única deste artista que parece fazer quadros como Mantegna, com a dureza e a materialidade quase escultural do mundo, mas vazio de gente, sem gente. Localizar na frágil espessura do tempo que a linguagem pôs em vibração o ponto morto, onde a velocidade se fratura, e aí determinar com exatidão o foco do silêncio. Como toiro arremete, mas sacode a crina como cavalgada. Seu próprio cavalo, como cavaleiro, força e chicoteia. Porém é mulher, deitada na areia, ou é bailarina que sem pés passeia. É como se a pintura fosse ganhando a própria figuração e o que fica é, por exemplo aqui, e o que fica é já as formas na cor e na luz, com um prazer infinito para o olhar. Há um prazer sensual na própria abstração que se mantém neste mundo, ao contrário do Ângelo de Sousa, que nos leva para o mundo ideal, ou do Gauguin, que nos leva para um mundo sem vida. Aqui é uma abstração em que tudo é sensual, todos os detalhes são infinitos, é como se isto fosse as obras completas de um pintor, um só quadro. Nós podemos ficar horas a ver como é que é feita a conjugação das cores, as estruturas, as escalas, e é como se a Menezes fosse, digamos, já a saída do contexto opressivo, que depois vai arrebentar com o pop. Neste espaço, a si próprio condenado. Oh, Portugal, se fosses só 3 sílabas de plástico, que era mais barato.
nesta sala de sonho, em que temos este quadro incrível do Batarda, em que toda a tradição do século XX se revela, porque estamos na ironia do Otto Dix e no pós-Primeira Guerra Mundial, mas estamos também no pós-Segunda Guerra Mundial e também um comentário já não apenas à ditadura, mas também à própria Revolução Portuguesa e à Guerra Colonial, que se articula com o quadro do Malangatana lá atrás, mas digamos tudo vivido numa lógica das sensações em que a sexualidade, a política e a arte estão todas juntas. E estão todas juntas em explosão, em fragmentação. E também, claro, a coisa japonesa do Okuzai, mas também o concreto, o semen da banana, do sexo, tudo numa espécie de provocação absolutamente selvagem. O António Palolo era um homem extraordinário, porque ele vinha de Évora, digamos, da luz e de Évora, mas ele encontra, o que ele encontra é a cor. Não sei se é por ouvir para Lisboa, e todas estas ideias já de que o mundo, entre o pop, mas também o comentário ecológico, estão antes do tempo, estamos em 1970, e ele já está a ver o mundo como uma fábrica. Há um desenho do Boys extraordinário, que também mostra o mundo como fábrica, mas aqui ainda ligado a um momento utópico em que seria possível o equilíbrio de todas as tensões e que depois sabemos que não foi possível, mas a vida é feita destes momentos de esperança. A casa, o ateliê por cima, pintura, pintura, pintura. O que vi entrou-me pelas pupilas dentro em explosões sucessivas. Voltei-me para eles, disse ao Júlio, que escrevia. O contacto contigo era o difícil contacto da agulha com a lã. Ouvir-te era quase insuportável. A ti mesmo mordias, sanguinário. Em ti, as duas aves, a vermelha e a branca, devorando-se uma à outra por inteiro. Formas no espaço a oitava figura. Disseste-me uma vez, não nos é dada a síntese, não nos é dada a síntese. E outra vez ainda, voz gelada, nunca escreveste nada sobre mim.
Cá, onde o mar acaba e a terra principia. Aqui, onde o mar se acabou e a terra espera. E aqui vamos para o espaço poético do Costa Pinheiro sobre o Pessoa, que também tem este lado BD, mas ao mesmo tempo realmente recria a poética do Pessoa e não apenas a reproduz. Raça de marinheiros, que outra coisa vos chamar? Senhoras que com tanta dignidade, à hora que o calor mais apertar, coroadas de graça e majestade, entrais pela água dentro e fazeis xixi no mar? E chegamos aqui à Paula Rego e a toda uma figuração do que é monstruoso, mas também do que está ligado à tradição popular portuguesa, à infância. E neste caso concreto, isto é ali diz MFA, isto é um quadro sobre a Revolução, é o quadro que culmina, que faz o clímax de toda a exposição, em que de facto há um retrato, a famosa ideia da Revolução do MFA com o povo, e ao termos aqui os camuflados, é como se tivéssemos e os motivos minhotos e o poema extraordinário da Sofia. O velho abutre é sábio e alisa as suas penas. A podridão lhe agrada e seus discursos têm o dom de tornar as almas mais pequenas. Mandaram dizer-nos ao quarto que havia uma revolução em Lisboa. Assim, respeitosamente, como quem serve bolachas em vez de pão fresco ao pequeno almoço. As buganvílias estavam a florir como desalmadas e deitavam um perfume como se transmitissem em morse o seu cântico. Eu disse, uma revolução é uma revolução, não acontece todos os dias. É como se a exposição, que começa com as mulheres e que vai passando pelas mulheres também por causa da Menez, terminasse aqui, entrando neste território da Paula Rego e também, digamos, com esta sala feminista em que há a citação das novas cartas portuguesas. Putas ou lésbicas, tanto nos faz que nos nomeiem, desde que se lute e não se perca. Chegou a hora de dizer basta e formarmos um bloco com os nossos corpos.
E aqui continuaríamos com a Paula Rego e com esta ideia no fundo, da dificuldade de mudar, este quadro chama-se Macaquinhos no Sótão, e justamente é esta ideia de que os macaquinhos no sótão continuam a trabalhar-nos, independentemente das nossas ideias e ideologias. O corpo não espera, não, por nós ou pelo amor. Este pousar de mãos, tão reticente e que interroga a sós a tépida secura acetinada, a que palpita por adivinhada em solitários movimentos vãos. Este pousar em que não estamos nós, mas uma sede, uma memória, tudo o que sabemos de tocar desnudo, o corpo que não espera, este pousar que não conhece, nada vê nem nada, ousa temer no seu temor agudo. Tem tanta pressa o corpo, e já passou, quando um de nós, ou quando o amor chegou. Na saída, a ideia era termos uma espécie de coda em que a ideia das histórias e a ideia do contar pudesse encontrar um momento de, digamos, de explosão poética. Este quadro é muito interessante da Paula Rego, porque é de 74, e digamos que há toda uma ideia de liberdade que ainda não estava a ver na altura e que o quadro já contém do que vai acontecer posteriormente, no final do século, ou no século XXI. E, portanto, digamos, as histórias com a capacidade de profetizar, ou a arte como capacidade de profetizar através da criação de mitos. O Minotauro compreender-me-á, tomará café comigo, enquanto o sol serenamente desce sobre o mar e as sombras cheias de ninfas e de efebos desempregados se cerrarão dulcíssimas nas chávenas, como o açúcar que mexeremos com o dedo sujo de investigar as origens da vida. O último quadro da exposição é este do António da Costa, que é talvez o grande colorista português, em que o Minotauro, ao mesmo tempo que conta as histórias, vai comendo a cabeça e vai hipnotizando quem vai comendo. Eu espero que isso seja o que possa acontecer ao visitante. Talvez a exposição nos permita fazer explorações que também sejam as do nosso mundo. Um fumo que sobe durante a noite sobre os mapas, enrolados na parede despida. Há tanto nos esquecemos de os desdobrar, de por eles chegar aos confins do nosso mundo, e já estamos a desaparecer.